Então, meus irmãos, vamos iniciar os trabalhos dessa noite, essa segunda-feira. É o momento em que nós chegamos à Casa Espírita, naturalmente já entrando em contato com essa harmonização profunda que reina aqui. Porque aqui presente, se nossos olhos fossem abertos à grande plateia invisível que aqui está, nós veríamos os benfeitores espirituais presentes, já nos auxiliando. Muitas vezes é como se fosse uma pequena sessão ou grande de desobsessão, retirando miasmas, trabalhando no nosso campo mental, espiritual. É isso a Casa Espírita. Por isso que a gente não entra indiferente. Não é mais uma sessão. É algum lugar em que você também pode contribuir por essa harmonia, desejando bem, um amor, entrando em sintonia com essas vibrações tão amorosas que são derramadas aqui. Hoje, mais tarde, ele vai esperar um pouquinho, o nosso querido Mário Lama vai nos falar, o tema dele é livre, sobre Setembro Amarelo. Mas antes, eu pediria ao nosso irmão Mauro que fizesse a leitura dessa página muito bonita do livro Caminho, Verdade e Vida. Boa noite, meus irmãos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e a mensagem tem como título Escritores. Nos é dito: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus, isto está em Marcos capítulo 12, versículo 38. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é a de manter aceso o archote da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podereis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma, igualmente, não poderá nutrir-se de ideais inferiores na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constituirá um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Emmanuel. Um bom estudo a todos. Boa noite a todos. Jesus nos abençoe a tarefa. Deixa eu só puxar aqui. Não sabia que eu me passar a palavra tão rápido. Bom, o tema que eu escolhi para a gente conversar hoje, nós estamos no mês de setembro, e é um mês em que há uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. É uma iniciativa do CVV, Centro de Valorização da Vida, do Conselho Federal de Medicina e da Associação Brasileira de Psiquiatria. E muitas casas espíritas estão aderindo também a essa campanha, com palestras, com esclarecimentos importantes, porque a doutrina espírita ela tem muitos recursos para ajudar as pessoas que eventualmente possam estar pensando em desistir da vida. E foi escolhido o mês de setembro
porque o dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E o amarelo foi escolhido como símbolo da campanha, porque exatamente no dia 10 de setembro de 1994, um jovem americano de apenas 17 anos, chamado Mike M., tirou a sua própria vida e ele tinha um carro amarelo. E os familiares e os amigos, no seu funeral, muito chocados, obviamente, distribuíram cartões com fitas amarelas e mensagens de apoio para pessoas enfrentando o mesmo desespero do Mike. E daí acabou virando uma campanha mundial. Setembro Amarelo, 10 de setembro, o dia que ele cometeu o suicídio, o carro amarelo, e a campanha que os amigos e familiares fizeram para mensagens esclarecedoras para buscar socorrer aquelas pessoas que eventualmente possam estar pensando em desistir da vida. E aí eu fui pegar na internet dados estatísticos, e realmente não existem dados estatísticos certos sobre isso. A cada fonte que você pega tem uma coisa diferente. E por que isso? Porque muitos casos não são notificados. Então, os números são subdimensionados, muitas vezes estimados. Dos que eu peguei, dos que eu vi, o que eu me senti mais confiável, estima-se em 800 mil suicídios por ano no mundo, o que dá 2.260 suicídios por dia, o que dá 95 por hora. Ou seja, nós temos 1 hora de reunião, é isso? 95 pessoas, durante esse decorrer do tempo, no mundo, estão cometendo suicídio. O número é maior, porque além das subnotificações, existem muito mais pessoas que tentam suicídio, mas não existe estimativas sobre esse número. As pessoas que tentam, mas acabam, ainda bem, não conseguindo sucesso. Se é que podemos chamar isso de sucesso. No Brasil, a taxa de suicídios vem aumentando a cada ano. Estima-se atualmente, sempre números estimados, 13 mil casos por ano, o que dá o número de 1.083 por mês, 45 por dia, 2 por hora. Então, dos 95 do mundo por hora, 2 são aqui no Brasil. E aí vamos ver as classes mais atingidas. Jovens, e cada vez mais jovens, entre 15 e 29 anos. Existem casos notificados de crianças de 8 anos cometendo suicídio. Idosos. Interessante, porque parece que ricos e emergentes têm taxas maiores de suicídios. As pessoas que estão bem de vida financeiramente, emergentes, têm taxas maiores de suicídio. As taxas de suicídio de executivos de alto escalão são 3 vezes maiores do que dos funcionários da base das empresas. Causas principais de suicídio entre os jovens: depressão e ansiedade, uso abusivo de álcool e drogas, bullying e o aumento do uso das redes sociais. E é curioso, né, porque a pressão da rede social, a pressão do celular, de estar conectado, ela é muito grande em todos nós, mas nos jovens é impressionante. Você não consegue enxergar uma criança jovem na rua, a maioria está com o celular, olhando o celular. Depressão e ansiedade. Com a pandemia, os casos de depressão e ansiedade
aumentaram significativamente, principalmente entre os jovens. O bullying, ele deixou de ser local e ele passou a ser geral. Eu estava vendo 2 casos que me chamaram muita atenção. Uma menina na Inglaterra de 15 anos, ela era de família protestante e ela era homossexual. E a repressão da educação da família, ela tinha vergonha. E acabou sendo divulgado numa rede uma relação dela com uma outra menina. E ela se matou por causa disso. E um outro caso de uma jovem nos Estados Unidos, pegar casos pontuais, só para a gente ver o que é a rede, o que é a internet, o que é a divulgação. Ela fez sexo com o namorado e ele filmou e jogou na internet. Ela se suicidou de vergonha daquilo. Isso é bullying. Choca, não choca? Mas é isso que está acontecendo. Recentemente, num colégio de elite aqui do Rio, uns dois ou três garotos, usando programas de inteligência artificial, pegaram fotos das meninas da sala e colocaram elas nuas em posições na internet. Trocaram, né? Fizeram lá. Foram pegos, creio eu, que expulsos da escola, mas o estrago está feito. Porque essas fotos vão ficar para sempre. E quem vai saber quem é quem e quem não é quem? Causas principais de suicídio entre os idosos: depressão. Acontece muito do idoso. Uma coisa é ser idoso, outra coisa é ser velho. Tá? Idoso não tem jeito, porque a única forma de não chegar a ser idoso é morrer antes. Mas velho é estado de espírito. Velho é quando você se sente inútil. E acontece muito com idosos de não serem levados a sério dentro da família, de não terem ocupações, ou se permitirem não terem ocupações. Aposentou, não tem o que fazer. Tem muito o que fazer. E a depressão, e nós vamos ver aqui de onde vem o desgosto do suicídio, ela é uma doença. Precisa de tratamento. Não é uma coisa simples, não é uma frescura, desculpem o termo. Tá? É uma coisa muito severa, mas ela tem gradações. E uma das gradações, nas gradações, ela é comportamental. Depois ela pode chegar ao ponto de ela se tornar uma coisa crônica e aí necessitando de tratamento, remédio, para evitar coisa pior. Mas ela tem uma gradação. Em muitos casos, muitas vezes vem da ociosidade, de não se sentir respeitado, não se sentir útil. E isso muitas vezes leva a processos depressivos, algumas doenças. Então, muitas vezes leva a processos depressivos. Doenças sociais associadas ao crescente índice de causas de ansiedade. Nomofobia. Já ouviram falar o que é isso? Sabe o que é nomofobia? Fazer um testezinho. Levanta a mão aqui, por favor. Quem consegue ficar um dia longe do celular, inteiro, dia inteiro, celular desligado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O resto sofre de nomofobia. Não, o resto. O resto. Os demais. Sabe o que é nomofobia? É um nome novo, né? Medo irracional de ficar sem o celular ou sem conexão com a internet. Medo irracional. Entra em pânico. Entra em pânico.
causa ansiedade. Caiu a internet. O que acontece? Fica pânico, não é? Muita gente entra em pânico, não tem sinal. Aqui não tem sinal. Sobe numa árvore, fica deitado para ver se acha sinal de celular. Já viu? Pois é, isso é nomofobia. Isso é uma doença nova. Sabe quanto tempo tem um celular no Brasil? Vou fazer uma pergunta aqui. Só para homens. Vocês vão entender só porque é só para homens. Quem tem mais de 40 anos aqui? Maravilha. Eu perguntei só para homens, porque as mulheres vão mentir mesmo, né? Então, para evitar que passem vergonha, eu não vou perguntar. Pois bem, o celular no Brasil, ele está no Brasil há 32 anos. Ele chegou no Brasil em 1992, na Rio Eco 92. Eu sei disso de cabeça porque eu trabalhei na Rio Eco, então foi quando chegaram as primeiras torres celular, eram uns tênis falantes, né? Era um negócio que tinha o tamanho de um tênis, a caixa era uma caixa de tênis, né? Caríssimos, uma fábula de dinheiro, né? Quase ninguém tinha, então foi quando chegou. Por que eu perguntei a quem tem mais de 40? As nossas mães não tinham celular. E sobreviveram normalmente. Nós não tínhamos celular na infância. Eu estou falando de 40, eu tenho bem mais. Não tínhamos celular na infância. Eu morei numa cidade, no interior, sempre falo muito dessa querida cidade. Eu não nasci lá, mas me considero parte dessa cidade, chamada Cambuquira. Cambuquira fica no sul de Minas, é uma estância hidromineral. E eu passei a minha infância, estudei, fiz meu curso primário lá, depois tive que vir para o Rio, porque lá não tinha ginásio. Mas ia sempre lá, meus avós moravam lá. E as férias, no dia seguinte de férias, eu já estava no ônibus indo para Cambuquira. Casei com uma moça de lá, meu primeiro casamento. Então, eu vivi Cambuquira até os 30 e poucos anos de idade. Depois eu não voltei mais. Então, Cambuquira era uma cidade muito da minha infância, minhas lembranças. E é curioso, porque quando eu morei lá, década de... Alô? Opa! Esse está bom. Poxa, por que eu estou falando de Cambuquira? Porque Cambuquira ficava no interior, no sul de Minas, e naquela época não tinha televisão. Tinha televisão no Brasil, mas não pegava lá, porque não tinha satélite, transmissão. O telefone, tinha que falar com a telefonista para fazer a ligação, e interurbano, você pedia e entrava impressa. Podia ou não completar. Talvez se tivesse um centro espírita era mais fácil falar na mesa mediúnica do que no telefone. E a gente vivia, normal. Nós vivemos até 20 anos, porque essa febre tem 20 anos mais ou menos, né? Quando barateou. Hoje, até a população de rua tem celular. Não sei se já repararam. Lá perto do centro que eu frequento, tem um rapaz que vende bala na rua. Aceita o Pix. Aceita Pix. Tá? O flanelinha do estacionamento lá da rua aceita Pix. Tá? Então, mas isso é muito recente. As redes sociais são uma coisa recente. E é muito curioso, porque hoje você fala com uma criança, um jovem, o que ele quer? O que você quer ser quando crescer? Influencer. Né? A meta é ser influencer. Né? Na juventude da maioria de nós aqui, era bombeiro, policial, enfermeiro, médico, mas influencer
Né? E o que isso gera? O que está gerando? Causas de ansiedade. Excesso de informação que a gente não consegue processar. Nosso cérebro tem uma capacidade de processamento, como qualquer máquina. Nosso cérebro é uma máquina sofisticadíssima, mas isso aqui tem uma capacidade de processamento, é uma máquina. É uma capacidade de processamento fantástica, mas tem limite. Se você superar isso, ele trava. Nosso cérebro trava. O excesso de informação ligado permanentemente, na maioria é informação inútil. Permanentemente, excesso de informação. Isso está gerando um fenômeno que está sendo estudado na área da psicologia, chamado síndrome do pensamento acelerado. O que é isso? Ansiedade. Gera ansiedade. Então, a ansiedade gera diversos transtornos. Então, o uso excessivo de redes sociais está levando a esse tipo de comportamento e de síndromes que no passado não se conhecia. Então, hoje, os profissionais da área da saúde mental, eles têm dificuldades, porque eles não têm referência para tratar. Não adianta ir para Freud, não adianta ir para Jung, Lacan, não adianta, porque naquele tempo dele não tinha isso. Hoje são coisas novas, síndromes novas, muito também veio da pandemia, e está sendo muito estudado, muitas teorias sendo levantadas, muitos pensadores atuando na área, mas não tem referência. Isso está gerando ansiedade, está gerando depressão, e o índice de suicídio nesses jovens, nessas crianças, está aumentando assustadoramente. Assustadoramente. Por quê? Porque não tem os likes suficientes. Você posta um negócio na internet e fica esperando quantas pessoas vão botar um like lá, e aí não tem, entra em depressão, porque não tem os likes, aí o colega do lado tem. Eu tenho uma conhecida, filha de uma conhecida, a menina é uma excepcional aluna, passou dos primeiros lugares para uma universidade federal de medicina, o que é dificílimo, está em depressão, porque a colega do curso com ela tem likes, ela não tem. Não dá para... Percebe? O que é causas de ansiedade, de depressão, as redes sociais, enfim. Percebe-se um aumento maior de casos de suicídio, e isso me chamou muita atenção, entre profissionais de medicina e sacerdotes. O que é curioso, porque parece um contrassenso. Profissionais de medicina lidam com a saúde, e sacerdotes lidam com a parte espiritual. Percebe-se um aumento. A explicação não existe uma que eu, pelo menos, tenha tido acesso. Enfim, usando esses números, a gente percebe que a gente está lidando com uma pandemia. Os índices de suicídios podem ser classificados como uma pandemia. Nós passamos por uma pandemia que é muito menor e teve uma duração muito pequena. Podemos lá questionar se valeu a pena, se não valeu, se estava certo ou não, mas teve uma duração pequena. Os índices de suicídio têm aumentado assustadoramente. E aí, o que a doutrina espírita pode nos ajudar? O que ela pode nos ajudar? A doutrina espírita não é terapia, mas ela é terapêutica, porque ela traz as explicações, ela fala das consequências num nível espiritual. E a gente precisa falar. A melhor defesa contra o suicídio é falar, explicar. E quem está se sentindo, falar. Põe para fora. Vai para um ombro amigo, faz um atendimento fraterno, liga para o CVV 188, fala com alguém. Isso não é bobagem, isso não é para ter vergonha. Isso é, às vezes, uma necessidade que a pessoa está passando. Não tem por que ter vergonha disso. Isso não é frescura, não é bobagem, é sério. É uma doença, é uma pandemia, podemos chamar de doença. Fala com alguém, vai no centro, vai no CVV, fala, põe para fora.
E a gente vai lembrar, na questão 943, de onde nasce o desgosto da vida. Porque o suicida, ele está desgostoso da vida. Então, e os espíritos, a espiritualidade, ela tem uma coisa curiosa. Sempre gostei muito quando eu leio o livro dos Espíritos e quando vejo esses Espíritos tipo Joana de Ângeles, Emmanuel, Irmão José. Eles não estão preocupados com a nossa sensibilidade, não. Não estão nem aí para ser politicamente corretos. Eles falam o que tem que falar. Se você gostar, gostou. Se você não gostar, não gostou. Não passa pano quente na cabeça da gente, não. Então, questão 943. De onde nasce o desgosto da vida? Efeito da ociosidade, da falta de fé e também da saciedade. Não estou colocando como causa de suicídio, nem colocaram. O desgosto da vida, ociosidade, não ter o que fazer. Quanto mais não tem o que fazer, mais cansado fica. Se ocupa. Estou desempregado. Entra numa causa social. Se ocupa, leia, estude, faça alguma coisa. Durante a pandemia, aconteceu uma coisa muito curiosa com dois grupos. Uns saíram se desenvolvendo. Por exemplo, aqui não sei se aconteceu isso, mas eu cansei de fazer palestra espírita pelo Zoom. Mas fiz várias por semana. E antes da pandemia, Zoom para mim era um barulho. Zoom. Em um mês e meio, já estava dominando razoavelmente as ferramentas. Quantas pessoas fizeram cursos, quantas pessoas ganharam dinheiro vendendo cursos e quantos entraram em depressão e muitos se suicidaram? Porque foram dois caminhos. Então, um aproveitou para crescer. Eu vi desses casos que aparecem na internet, era uma menina, estudante universitária, e ela aprendeu com a avó, eu não sei o que é isso exatamente, minha mulher já me explicou, mas não entendi bem, a fazer bordado em ponto de cruz, ou coisa do gênero, tá? Ela montou um curso na internet para ensinar as pessoas a fazerem isso, cobrando baratinho. Ela faturou mais de 100 mil reais no primeiro mês. Era um caso de sucesso. Ela faturou mais de 100 mil com um curso de bordado, vendendo na internet lá 50 reais o curso, nessas plataformas. Então, muitas pessoas aproveitaram para crescer. Outras aproveitaram para se desenvolver profissionalmente. Hoje eu atendo por internet, eu não preciso mais ter sala, não preciso pagar condomínio, não preciso pagar IPTU, não preciso pagar mais nada, eu atendo por internet. Quantas pessoas trabalham hoje dessa forma? Cresceram. Outros ficaram parados, na ociosidade, olhando para o tempo, reclamando, vendo televisão, só vendo caixão passar, porque a mídia aproveitou para explorar uma coisa horrorosa, cada vez pondo mais medo nas pessoas, cada vez mais entrando pessoas em depressão, e a gente não tem noção de quantas pessoas vieram a por ter uma vida por ociosidade. Falta de fé. A fé é algo que é fundamental para a gente viver, porque sem fé a gente não vive. O Espírito Joana de Ângeles, ele diz o seguinte: você pode perder tudo, mas uma das maiores desgraças para uma pessoa é perder a fé e continuar vivendo. Porque tudo que a gente faz é um ato de fé. A gente não percebe quanto a fé é importante. Alguém aqui tem dúvida que vai morrer? Não tem. Mas se tiver, por favor, já acabei de tirar essa dúvida. Vai. Quando? Incerto. Não faz a menor ideia. Tudo que a gente faz na vida é um ato de fé. Marcou uma reunião para amanhã? É um ato de fé.
Fez um crediário? É um ato de fé. Aliás, da loja também. Porque ela acredita que você vai ficar... Só que quando você faz um parcelamento agora, tem um seguro, exatamente por ter uma garantia. A gente não percebe o quanto a gente age com a fé. O agricultor, ele vai no banco, pega dinheiro emprestado para comprar semente, para pagar com o resultado do plantio. Isso não é um ato de fé? Isso é um ato de fé. O apóstolo Paulo, na carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: fé é a posse antecipada das certezas que ainda não temos a percepção real, física delas. É a posse antecipada. A fé é o motor que a gente usa. E nós somos filhos de Deus. Nada, e é muito curioso isso, que a doutrina espírita nos fala isso. Nada, mas nada quer dizer nada. Se tiver alguma coisa, não é nada. Nada é nada. Nada que nos acontece está fora da nossa capacidade de suportar. Nada. Nós temos estrutura psicológica para suportar qualquer coisa que nos aconteça, porque cada um de nós tem a sua encarnação programada e adaptada para os desafios que nós vamos passar. Por isso é que nós não podemos nos comparar uns com os outros, nós só podemos nos comparar com nós mesmos, porque cada um de nós é uma individualidade completamente diferente da outra, e as nossas encarnações, a gente encarna, isso a doutrina espírita nos ensina, para superar limitações, para vencer desafios. E a lei divina, a lei natural, não nos coloca em situações que sejam superiores à nossa capacidade de superação. Isso é certo. Muitas vezes nós é que nos desviamos. E aí criamos problemas com as nossas escolhas, mas ainda assim a lei diz: daqui você não passa, daqui você não passa. Nós não estamos sozinhos, nós temos anjo guardião, nós temos espíritos protetores, nós temos Deus como Pai. As coisas podem não sair como a gente quer, e ainda bem, diz o irmão José, porque se saísse como a gente quer, nós estávamos fritos. As coisas saem como a gente precisa. Um estudante, quando ele entra numa sala de aula, as coisas não vão acontecer como ele quer, vão acontecer como ele precisa, para o seu desenvolvimento. Nós somos estudantes na vida, nós somos um projeto de Deus feito para dar certo. Nós somos um projeto feito para dar certo. Tudo que a gente passa tem uma razão de ser. E ter essa confiança, em primeiro lugar, tem uma razão de ser. Em segundo, passa. Seja lá o que for, vai passar. E da saciedade. Pessoas que não têm desafio. O que é a saciedade? É a falta de desafio. Não tem desafio. Está tudo resolvido. Não tem problema financeiro, não tem problema disso, não tem problema de saúde. Ociosidade ou saciedade leva ao quê? Depressão. Então, se a pessoa se sente, não creio que seja isso na maioria, mas se a pessoa se sente que está tudo bem, entra de voluntário numa obra social, vai ver, vai subir uma favela, vai trabalhar qualquer coisa seja social, que lide com pessoas carentes. Vai ver a bênção que a gente tem, muitas vezes, de poder ter uma cama, de poder ter um prato de comida, de poder ter teto. Bom, consequências para o suicida, espirituais para o suicida. Às vezes a gente vai ler publicações que fazem uma espécie de terrorismo com relação ao suicídio. Vai para o Vale do Suicida, vai sofrer não sei o que lá. Não é assim. Cada caso é um caso.
existem suicídios que praticamente foram assassinatos, que foram levados para que a pessoa cometesse aquilo. Existem suicídios que a pessoa está completamente sem discernimento e sem raciocínio. Então, as consequências espirituais para o suicida são muito diversas, mas uma é comum, é o desapontamento, porque você mata o corpo, mas não mata o espírito, e é o espírito quem está vivenciando essa situação. Então é um ato inútil, completamente inútil, porque você continua vivo. A gente não morre, morre o corpo, mas o espírito continua vivo. E é o espírito que sofre, não é o corpo. O corpo, muitas vezes, ele é apenas o veículo, mas quem sofre é o espírito. E o sofrimento continua. Mesmo nos casos de doenças gravíssimas. Por isso o Espiritismo nos fala, a eutanásia é um problema. Recentemente, uma moça que estava sofrendo de uma dor horrorosa, aqui no Brasil, fez uma campanha para arrumar dinheiro para ir para um país da Europa, acho que, se não me engano, a Suíça, onde a eutanásia é permitida, porque ela estava a chamada maior dor do mundo. E ela estava querendo morrer, porque ela não aguentava de dor. E não tinha remédio, não tinha recursos. E aí um grupo de médicos conseguiu ajudá-la, e ela hoje, reduziu bastante essa dor intensa, conseguiram tratamentos para reduzir essa dor intensa. Mas na Suíça a eutanásia é permitida, muitas pessoas viajam para a Suíça. Outro dia eu li também um caso de um senhor de 103 anos. Ele disse, eu não aguento mais viver, eu vou para a Suíça para me matar. Suicídio. Se você chegou aos 103, alguma razão tem. E é preciso que você valorize essa razão. Então, não é só uma falta contra a lei de Deus, porque a lei natural é que a gente viva até o limite das nossas forças. É um ato inútil. Suicídio é um ato inútil. Melhor defesa contra o suicídio e a loucura. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 14. O conhecimento da vida futura leva a adquirir-se a calma e a resignação para enfrentar as vicissitudes da vida. Vicissitudes são as alternâncias. Não tem como a gente viver sem passar por vicissitudes. As alternâncias das coisas que se sucedem. Isso são as vicissitudes. Qualquer relação, ela tem altos e baixos. Qualquer questões de saúde tem altos e baixos. A vida profissional tem altos e baixos. A vida social tem altos e baixos. Isso é da vida. Isso faz parte do processo da vida. Então, quando a gente conhece e a doutrina espírita, deixa eu só beber um pouquinho d'água. Eu gosto de repetir isso, talvez já tenha falado aqui. Um amigo meu, palestrante espírita, ele falava isso sempre, e ele já desencarnou, mas eu sempre me lembro dele. Ele falou, o espírita não acredita em nada. O espírita não é uma crença. O espírita sabe, é diferente de acreditar. Acreditar, tem gente que acredita que a Terra é plana. É crença. Tem gente que não acredita em Deus, tem todo o direito. Tem gente que acredita em loteria, e joga todo mês. Tem gente que acredita em aposta e joga. Isso é crença. Certeza é outra coisa. O espírita sabe. A gente conhece vida futura. A gente sabe. Sabe porque foi investigada por um cientista, um pesquisador, corroborado por vários outros pesquisadores. As informações da vida espiritual não são visões, elas são consistentes, muito consistentes.
A gente tem o livro dos Espíritos, a gente tem a codificação e tem as obras complementares. Tem os outros autores que estudaram isso, Leon Denis, Ernesto Bozano, nós temos André Luiz, nós temos Manuel Filomeno de Miranda, nós temos uma literatura espírita consistente. Não são devaneios, consistente. Um homem como Chico Xavier, uma instrução pouco mais que o primário, escrever 400 livros de vários assuntos altamente complexos. Você vai ler André Luiz lá, Evolução em 2 Mundos, você para ler, eu não quero ler isso não, que eu não consigo entender uma palavra. Altamente, você tem quase que para cientista, altamente complexos. Isso é fruto de imaginação? Então nós temos Joana de Ângeles, com toda a parte psicológica, Manuel Filomeno de Miranda e tantos outros, Emmanuel e tantos outros espíritos, complementando as informações do Livro dos Espíritos. Então não tem como dizer eu acho, não acha nada, sabe? Se tem dúvida, estuda. Porque muitas vezes a dúvida vem da ignorância. Kardec fala isso. Aqueles, os descrentes, os adversários, ele fala, estuda, leia, vê se não tem consistência, estuda. Não é fica de ouvir falar, estuda. Então, esse conhecimento que vai passar, que é um desafio. Tem um poema, se não me engano, de Carlos Drummond de Andrade, eu implico com esse poema, apesar de achar Drummond fantástico, eu implico com esse poema, chama-se Uma Pedra no Caminho. No caminho tem uma pedra no caminho tem uma pedra. Passa por cima da pedra, dá a volta, tira a pedra, vai ficar parado, pô. Quebra a pedra, não dá, passa por cima, dá a volta, sei lá, faz alguma coisa, mas não fica, tem uma pedra no caminho tem uma pedra, porque isso é o que às vezes a gente faz, mas é curioso porque a gente faz isso. Não tem solução, tem, a gente não está achando, ou não gosta dela, pode não estar gostando da solução, é diferente, solução tem, o problema é que eu quero uma solução que eu goste, aí já é uma outra história, porque a lei não está para nos agradar, ela está para nos fazer evoluir. A ideia clara que se faz da vida futura dá uma fé inabalável. Fé é certeza, é posse antecipada de algo que ainda não se tornou uma realidade para ser percebida pelos sentidos, mas é uma posse antecipada. Bom, principais antídotos contra o suicídio. Não tratar o suicídio como tabu. É preciso falar disso. É preciso falar disso. Para quem não entendeu, é preciso falar disso. Não guarde. Não guarde que fermenta. E as ideias vão começar a te tirar percepção de conjunto. Destruição das ideias materialistas. Conceito de sucesso e consumismo. O que é o conceito de sucesso? O que a gente entende como sucesso? Chegar no topo, né? Alcançar o máximo. O topo não cabe todo mundo. Se sucesso é chegar no topo, nós somos um bando de fracassados. Esse conceito de sucesso trazido pela sociedade, pela mídia consumista também, é você ter tudo, poder tudo, fazer tudo e para tudo em qualquer lugar. E isso, Jesus já destruiu esse conceito. Porque quando os apóstolos vinham lá conversando, entre eles, Jesus não estava no meio, sobre quem seria o maior no reino dos céus, porque eles entendiam o seguinte, Jesus falava de um reino dos céus. Bom, o rei estava resolvido, era Jesus, né? Esse não tinha jeito.
Mas e os ministros? Todo rei precisa de ministros. Então, quem seria o maior seria assim. Qual seria o ministro mais importante? Já que eles eram os apóstolos. Né? Eles vinham lá discutindo entre eles. O que eles estavam falando não está gravado, mas dá para perceber que de cada um devia estar puxando a brasa para a sua sardinha. Pedro podia dizer, não, vou ser eu, porque eu sou o mais velho, sou eu que lidero o grupo quando ele não está. Podia ser Judas, que era o tesoureiro. Olha, eu sou o tesoureiro, o ministro da fazenda é sempre forte. Tá? Podia ser João. Mas quem é que ele chama de discípulo bem-amado? Sou eu. Então eles viam nessa conversa, cada um puxando a brasa, e Jesus de repente aparece entre eles e pergunta, o que vocês estavam falando aí? Olha, foi um mal-estar, eu imagino. Foi um tal de procurar botão no chão, alguma coisa do gênero. Ele falou, vocês estão enganados. Conceito de sucesso aqui na Terra é ter dinheiro, ter posses, poder, terras. No reino de meu Pai, quem quiser ser o maior, seja o servidor de todos. Ele inverte a pirâmide. Ele inverte a pirâmide. Conceito de sucesso aqui é você chegar no topo. Conceito de sucesso de Jesus é você servir a mais pessoas. É ser um servidor. E isso faz sentido, porque nós somos um animal de bando. Nós somos um animal que dependemos uns dos outros. Isoladamente, nós não damos conta da nossa sobrevivência. O bando é mais importante que o indivíduo. Não existe indivíduo insubstituível. Não existe, nenhum de nós é insubstituível. Qualquer um de nós, sem o nós no bando, o bando continua exatamente igual. Uma pergunta aqui, alguém lembra do nome do seu bisavô? Lembra? E do tataravô? Passou. O único que deixou sinal por onde passava era o Zorro, lembra? Ele botava aquele zito, o Zorro passou aqui. O resto, da maioria de nós. Daqui a alguns anos ninguém vai se lembrar que a gente existiu. Alguém sabe o nome de todos os presidentes da República do Brasil? Americano, pelo que eu vejo no filme, tem que estudar, eles sabem, eles estudam, mas passou. Presidentes de multinacionais desencarnaram, entraram outro e transformaram a empresa em coisa até muito melhor. Nós somos absolutamente substituíveis. O bando é mais importante que o indivíduo. Então o conceito de sucesso é relativo, porque a gente só pode comparar sucesso com a gente mesmo. A mídia compara com o sucesso dos outros. Porque muitas vezes uma artista, e não vamos entrar em detalhes, se utiliza lá de elementos da mídia porque ela fatura e ela é considerada um sucesso, e vai ver a vida de uma pessoa dessa, porque às vezes os suicídios nas classes mais abastadas, nas pesquisas, mostram que os índices são muito maiores que nas classes. Sucesso é a gente se superar. Isso é conceito de sucesso. Sucesso é eu ser melhor hoje do que ontem. Sucesso é eu me aprimorar, me aperfeiçoar, me transformar num ser humano melhor. Porque eu vou me comparar comigo no passado. Quando você olha para você há 20 anos atrás e você cresceu, você é uma pessoa de sucesso. Sucesso não é o que é colocado na mídia. Sucesso não é o carro que você tem, a roupa que você veste, os restaurantes que você frequenta. Salomão já dizia que mais vale morar numa água furtada, Salomão, Provérbios, do que viver numa casa que todo mundo não se entende, num palácio onde ninguém se entende. Mais vale um arroz com ovo com uma pessoa que você ama do que um banquete numa família totalmente desajustada. Sucesso pela mídia não é sucesso, é fantasia. Sucesso é a gente se tornar cada vez melhor. E o conceito de consumismo, ter coisas. Porque esse celular aqui já é ultrapassado. Aliás, nunca foi topo de linha, diga-se de passagem, porque eu não vou comprar celular de 7 mil reais, primeiro porque não tem, e segundo porque vai fazer a mesma coisa que um de 1.000. Exatamente a mesma coisa que um de 1.000, o que já achei caro. Faz a mesma coisa. E a pessoa tem que trocar de celular
Eu fui numa loja da operadora, meu chip estava dando problema, eu fui na loja da operadora para trocar de chip, coisa que o Vale trocou. E quando eu estava lá, tinha uma moça, ela estava chorando. Ela tinha comprado um iPhone desses em 24 meses e foi roubada. Estava pagando a prestação e estava comprando um celular mais barato, porque ela não podia ficar sem celular. Ela estava chorando, porque ela ia pagar 24 meses. Se você vai fazer uma prestação de 24 meses por um celular, é consumismo. Se endividar por 24 meses é consumismo. Para ter um iPhone, às vezes a gente vê nas reportagens, vai sair um novo iPhone, não sei o que lá, tem filas para ser o primeiro a comprar, filas da madrugada para ser o primeiro a comprar. Porque é símbolo de status. O carro, o local que você mora, o restaurante que você frequenta, o vinho que você bebe. Eu posso afirmar que 99% das pessoas que bebem um vinho, por exemplo, não tem a menor ideia tal propriedade que faz com que o vinho de R$100 ou R$50 seja pior que um vinho de 5.000 ou de 6.000 reais. Recentemente, um camarada aí num concurso de vinhos, ele pegou um vinho barato, botou numa garrafa de um vinho caro, como reserva da reserva da reserva, e o vinho ganhou o concurso. O vinho barato dele. Consumismo, status. Então, destruir essas ideias de que é sinal de sucesso você ter roupa de grife, você ter o celular da moda, o carro, ou algo do gênero, ou morar aqui ou morar ali. Conceitos de felicidade segundo a doutrina espírita. Na questão 614, o homem só é infeliz quando ele se afasta da lei de Deus. E a lei de Deus é simples, Jesus simplificou-a muito. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faz ao outro o que gostaria que fizesse para você. É só isso. É só isso. Isso é motivo de felicidade. E aí na questão 922, aí falando sobre felicidade. Em relação à vida material, a posse do necessário. Em relação à vida moral, consciência tranquila e fé no futuro. Posse do necessário. O que é o necessário? Cada um define o que é necessário. Ninguém pode definir. Eu não posso definir para você o que é necessário para você, nem para mim. Eu, algum tempo atrás, bastante tempo atrás, até porque esse cantor já morreu, eu estava com a minha mulher vendo televisão, a gente estava procurando um programa e tinha uma entrevista com esse cantor, eu gosto muito dele, chamado Tony Bennett, não sei se vocês conhecem, gostava muito desse cantor. Como era a entrevista, eu parei para ver. Aí ele estava falando que ele tinha 13 smokings. Eu sempre sonhei na minha vida vestir um smoking. Nunca aconteceu nenhuma. Nada. Eu sempre achei linda aquela roupa. Era James Bond, aquelas coisas, esse filme. E aí eu falei para minha mulher, olha, ele tem 12 smokings. Ele falou, ele tem 12 smokings, eu não tenho nenhum. Aí ela virou para mim, minha mulher tem umas 3 encarnações na minha frente. Ela para mim falou, para que tu quer um smoking? Porque para ele é um uniforme. Ele canta de smoking. E ele faz shows. De repente ele tem que trocar de roupa 2, 3 vezes num show. Para ele é uniforme. 12 talvez não seja um número grande. Para você, 1 é inútil. Porque se algum dia alguém te convidar para algum lugar que precise usar smoking, aluga.
Então, o que é necessário para um, para outro é absolutamente inútil. Então, quem define necessário é a pessoa. A vida moral, consciência tranquila. Sabe o que é consciência tranquila? É poder escutar uma sirene de polícia de madrugada e saber que não é contigo. Polícia Federal na porta e você sabe que não é contigo. Porque tem muita gente que está com muita grana aí e não pode ouvir uma sirene. Tá? E fé no futuro. Fé no futuro. Acreditar. Passa. Tudo passa, né? E a gente está aqui para evoluir. E para a gente finalizar, que está terminando ali meu tempo, não é isso? Está na hora? Tem que terminar agora, né? No livro de Joana de Ângeles, chamado Realização Interior, eu até falei isso. Ela falou, o indivíduo, ela escreve, o indivíduo possui estrutura psicológica para superar qualquer perda. Menos uma, a do sentido existencial, porque sem o seu estímulo desaparece a razão de viver e as metas a alcançar. O psiquiatra e neurologista Viktor Frankl, fundador da corrente da psicoterapia, da logoterapia, ele passou 4 anos no campo de concentração dos judeus, perdeu a família toda, já era médico, já era neurologista e psiquiatra. Ele criou essa expressão vazio existencial, quando a nossa, não é o fato de ter coisas ou de alcançar níveis elevados dentro da sociedade, é você ter uma vida sem sentido. Ele chama de vazio existencial, e a pessoa vai tentar preencher. Preencher com o quê? Com droga, com bebida, com sexo em desalinho, com raves, com festas, porque essas pessoas estão com vazio existencial. E isso, Joana de Ângeles fala, é o sentido existencial. Porque sem você ter uma meta, um objetivo, algo que te mova, que te mexa com as tuas entranhas, realmente a possibilidade de entrar em depressão é muito grande. Obrigado aí pela atenção de todos, né? Muita paz.